Sandra, Olá, Jorge. é um prazer poder estar aqui hoje contigo para uma recapitulação ou para uma reflexão sobre algumas palavras que são essenciais na vida cristã. E estamos, portanto, a começar o nosso jogo de palavras ou as palavras cruzadas. Está bem. Não é? E que palavras hoje iremos cruzar? Olha, a primeira palavra para cruzarmos, se calhar, é honestidade. Honestidade, exatamente. O que é que tu entendes por honestidade? Honestidade será qualquer coisa como seriedade, princípios de seriedade, digamos assim, ou seriedade nos princípios. Então, há um ingrediente que está sempre presente, a honestidade, que é a verdade. A verdade. Eu diria que a verdade e a honestidade estão de mãos dadas. Não pode haver honestidade sem verdade. E tu achas que é importante na vida de um mordomo a honestidade? Tu estás a fazer muitas perguntas, mas eu tenho prazer em responder-te. Então vá. Acho que não só é importante a honestidade na vida de um mordomo, como é essencial. É requerido do mordomo que seja fiel, é requerido do mordomo que seja honesto, é requerido do mordomo que use de verdade em tudo aquilo que faz, na sua forma de agir. Ou seja, é um traço da personalidade essencial à vida do mordomo. Sem dúvida. Eu diria também mais que a honestidade, ela vem de dentro para fora, ela parte do coração. Então nós diríamos, quando falamos em honestidade, poderíamos falar no coração honesto. Sim. E o que será? Agora te faço a pergunta, como é que se revela realmente um coração honesto? Um coração honesto é quando tu pões verdade em tudo o que tu fazes. Quando tu consegues, isto no meu ponto de vista, claro, não é? Quando tu consegues obedecer, executar uma tarefa ou fazer algo que te é pedido com todo o teu coração. Perfeito, eu acho que sim. De todo o Agora, teu coração. a verdade é que quando se pratica a honestidade, geralmente, ou quase sempre, ou sempre, resultam coisas boas. Sim. Não é verdade? Sim. Agora, Mas esta semana nós sim. vamos falar sobre o conceito espiritual da honestidade. Exatamente. E vamos falar sobre alguma coisa que demonstra, efetivamente, uma parte do que é essa honestidade espiritual. Mais em pormenor, vamos falar sobre o dízimo, Perfeitamente. não é? E o quão importante é para o mordomo, não é? Ter este, digamos assim, antídoto para a desonestidade e um antídoto também para o egoísmo. A verdade é que nós sempre declaramos, nós, humanos, o homem, sempre declara não gostar da desonestidade. E isso não significa que mesmo aqueles que declaram não gostarem da desonestidade, por vezes não sejam desonestos. Sim. Nós vivemos numa sociedade intermitente em muitos aspectos na vida prática. E aqui está também na questão da honestidade. Há quem realmente diga, não, eu sou uma pessoa extremamente honesta e trato todos os meus assuntos com honestidade. Mas, se calhar, em algum aspecto de vida, em alguma coisa passada, ele não agiu tão honestamente como diz. Às vezes pensa-se que se pode diminuir a honestidade porque é justificável, não é? É verdade. Em certas circunstâncias as pessoas dizem era uma injustiça se eu fizesse ou se eu fosse honesto, porque também não estão a ser honestos para comigo. Só que isso na vida do mordomo não se aplica, nem na vida de nenhum cristão. E é exatamente isso, nem na vida de nenhum cristão. Eu gostaria de ler aqui uma citação de uma escritora cristã
que ela diz o seguinte, e esta frase realmente fez-me pensar bastante. Por toda a parte, nas nossas fileiras, está-se a referir, portanto, ao cristianismo, é praticada a desonestidade. E essa é a causa da mornidão por parte de muitos que professam crer na verdade. Não se acham ligados a Cristo e iludem a sua própria alma. Então, tu falaste há pouco, quando deste o mote do tema de hoje, ou do tema desta semana, desta questão da ligação a Cristo, da questão do conceito de honestidade espiritual. Sim. Espiritual. Não pode haver esta honestidade espiritual na vida de uma pessoa sem que ela esteja perfeitamente ligada a Cristo. Não, não pode haver. Aliás, o próprio Jesus foi claro nisso. Ele disse que isso se evidencia porque aquele que é fiel no pouco também é fiel No muito. no muito. Não é? Exatamente. Portanto, nós não podemos de forma alguma, aliás, a vida cristã é uma dependência total de Cristo. Não é? Perfeito. Portanto, nós não podemos alcançar uma honestidade plena se estivermos afastados de Cristo. Bom, nós vamos tocar agora num assunto que, por vezes, não é tão simpático para aqueles que leem até a Escritura. Eu estou-me a referir à questão dos dízimos, daquilo que Deus requer dos seus filhos. Mas quando Deus fala dos dízimos, em primeiro lugar, ele se apresenta como proprietário de todas as coisas. Ora, e isso é fundamental para percebermos o dízimo. Se nós não percebermos efetivamente que Deus é o dono, o proprietário de tudo, nós podemos ser levados a pensar que o dízimo é assim uma questão de sermos generosos ou de mostrarmos gratidão, não é? E o dízimo não é isso, não é? O dízimo não é nem uma generosidade da minha parte, nem uma forma de eu mostrar gratidão a Deus. O dízimo é o quê, afinal? O dízimo é uma prova de fidelidade para com Deus. Muito bem. Será? É aquilo que Deus está à espera que aconteça. Exatamente. Então Não quer é? dizer que da parte do homem, quando ele devolve o seu dízimo a Deus, não há aqui nada de especial da parte do homem, a não ser a sua própria obediência a Deus. Sim, é recordar de que aquilo que eu estou a dar não era meu. Eu Nunca foi corrijo-te, eu corrijo-te. Não estou a dar, estou Não a estás a devolver, dar, não estás é? a devolver. Exatamente. Porque os dízimos pertencem ao Senhor. É como um contrato que Deus faz com o homem. Muito bem. E nós vamos até o Éden e vamos verificar que isso existiu. Quando Deus disse a Adão e Eva, olha, de toda a árvore que está plantada neste jardim, do fruto dela podes comer, mas apenas desta, Não podes. da árvore da ciência do bem e do mal, não comerás. Portanto, Deus retirou aquela, separou aquela. E para provar o quê? A fidelidade do homem. E hoje, na questão dos dízimos, é fácil nós entendermos isto, que esta é uma prova de fidelidade para com Deus. Porque Deus diz, eu te abençoarei, eu te darei tudo, mas apenas a 10ª daquilo que é a tua renda, essa não te pertence. Essa a darás a Deus. E Deus vai mais longe. Ali em Malaquias, não é? Deus vai mais longe. Pergunta, não é? Roubará o homem a Deus? E essa é uma expressão dura. E quase hoje na nossa sociedade pouco aceitável. Não é? Não, o dinheiro é meu. Tudo o que eu tenho é meu. Exatamente. Não é? Nos esquecemos que somos apenas Mordomos. Exatamente. Não somos donos de nada, somos mordomos. E mais, um dia quando morrermos, vamos deixar tudo cá. Tudo, não levamos nada, absolutamente. Não levamos nada, nunca vi ninguém levar nada Por para... muito que quisesse, não leva. Não Só consegue. leva aquilo que os outros quiserem. Esta é uma questão de fidelidade. E de obediência.
Perfeitamente. É fidelidade e obediência, e isto está ligado a um ingrediente fundamental, e lá está outra palavra que vamos aqui cruzar, que é a fé, não é? Exatamente. O dízimo é resultado da nossa fé. Nós sabemos perfeitamente que a fé, ou uma vida de fé, não se constrói de um dia para o outro. Não, é uma experiência contínua Exatamente. de toda a vida. Aliás, aqui é-nos apresentada a experiência de Abraão, não é? Tanto é que há uma evolução, segundo a Escritura Sagrada, na fé de cada homem. E a experiência de Abraão, nos vai mostrar exatamente isso. Muitas vezes falamos sobre o facto de Deus ter pedido a Abraão que entregasse o seu filho Isaque no Monte Moriá, mas depois não conseguimos perceber, não é? Como é que ele arranjou coragem para o fazer? Isto não é uma questão de coragem, não é? Isto é uma questão de confiança. É uma vida inteira de fé que Abraão teve com Deus. Então, voltando um pouquinho mais atrás, poderíamos chegar a uma seguinte conclusão. Quando eu devolvo o meu dízimo ao Senhor, eu estou a demonstrar, para além da obediência, da fidelidade, também a confiança inteira a Deus. Porque Deus diz assim: eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre ti as minhas bênçãos, não é? E, digamos, é como que uma aliança. Mas disseste bem, a experiência de Abraão e de Isaque é uma experiência, de facto, extraordinária, que nos mostra que Abraão obedeceu até às últimas consequências. Abraão passou neste teste, digamos assim, e foi fiel neste teste, porque ele era fiel em todas as ocasiões da sua vida. Portanto, nós não podemos estar à espera, não é, de construir ou de demonstrar a nossa fé de um momento para o outro. Isto é, lá está, é a tal dependência, a tal ligação, o tal relacionamento. É que Abraão já vivia, antes de passar por esta experiência, uma vida de fidelidade a Deus, de honestidade para com Deus, de sinceridade para com Deus, não é? E portanto, quando chegou a esta altura, de uma forma, vá lá, prática, ele vai demonstrar realmente a sua obediência, não se importando de chegar às últimas. Não foi fácil para Abraão, não pensemos que Abraão fez isto e disse, não, pô, Deus, eu vou fazer. Não foi fácil. Exigiu, se calhar, um aperto no coração deste homem, mas, por outro lado, a sua ligação com Deus é tão forte, a sua ligação com Deus era tão próxima. E a confiança plena de que houvesse, o que Deus indicasse seria sempre o melhor para a sua vida. Não é? Exatamente. Ali fez a diferença. E esta é a diferença quando eu tenho o meu dízimo e fico e digo, eu não vou devolver, porque se calhar vai-me fazer falta. Esta é uma falta de confiança em Deus. Sim. Uma falta de confiança. E diz que a fé do mordomo, não é? Também não é expressa num ato único, não é? É um crescendo, é um aperfeiçoamento, é um aumentar de confiança e de dependência de Deus, não é? Que nos leva realmente a praticar este ato de fé e de confiança. E o nosso único recurso como mordomos fiéis é olharmos para Jesus. Afinal, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que temos que olhar. É para Cristo que temos que olhar. E Jesus deu-nos o maior de todos os exemplos de fidelidade. De fidelidade. Ele foi fiel em tudo. E Ele foi fiel até à morte. Ele foi fiel até o momento que entregou a sua vida por mim e por ti. Não é? Mas há uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar hoje. E irei deixar várias, mas esta é a primeira. De que forma viu a sua fé crescer e amadurecer ao longo do tempo? Pense nos anos de vida cristã e procure responder a esta questão, para si mesmo, é claro. De forma honesta.
de forma honesta, não é? Viu ao longo de todo este tempo amadurecer e crescer a sua fé? Fica a pergunta no ar para mim, para cada um de nós. Diz-nos que a fé é então um processo, não é? Como estavas aqui, a questão foi clara. A fé é uma experiência dinâmica, ou seja, ela aparece, mas cresce e amadurece. Exatamente. E é isso que Deus está à espera dos seus filhos. Exatamente. Não é? E Ele próprio é que nos aperfeiçoa de forma a que esta fé cresça. E quando nós dizimamos, a ideia não é eu estou a dar isto para que um dia... Ganhe o céu, por Exatamente. exemplo. Não é? Às vezes as pessoas dizem, eu já tenho o céu ganho porque sou muito boa pessoa e até dou muitas coisas aos pobres. Não é? Em vez disso, quer dizer, dizimar é uma declaração da nossa confiança e da nossa fé é um ato em de Deus. fé, Não é? É um ato de plena fé. É uma expressão exterior, visível, Sim, sim. mas também pessoal, da nossa E lá está, realidade e da nossa fé. novamente o reafirmar de um ato de confiança, não é? Que nós demonstramos em Cristo. E é o reconhecimento de que todas as bênçãos e tudo aquilo que nos é dado para que possamos cuidar, não é efetivamente nosso. Não é? Muito bem, mas também voltando um pouco, se calhar, àquilo que já falamos ao de leve, nesta questão de que dizimar é um ato de obediência. E é um ato de obediência porquê? Vamos fazer aqui uma comparação. Há um mandamento nas Sagradas Escrituras, entre os 10 mandamentos, aparece aquele que diz não roubarás. Exatamente. E aqui em Malaquias, quando Deus está a falar da necessidade e da obrigação, digamos assim, que tem o Filho de Deus de devolver o seu dízimo, ele usa uma expressão idêntica. Não roubarás. Ele diz, roubará o homem a Deus? Portanto, existe, digamos, entre esta questão de dizimar e a questão de obediência e de obediência à lei de Deus, é uma questão que está muito próxima e está muito relacionada. Não é? Sim. E diz-nos que este plano, ou este sistema de devolver o dízimo, é efetivamente uma coisa muito simples de se perceber, não é? Do todo, de tudo aquilo que Deus nos dá, de todas as bênçãos que Ele nos concede, Ele pede que lhe devolvemos metade. É metade? Não é metade. Não é metade, é a 10ª parte. É apenas a 10ª parte. E se nós formos olhar, o que é a 10ª parte num todo que nós temos, não é? É realmente alguma coisa muito, muito pequena, não é? E aí já falámos sobre isso, não é? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Aí está a prova, não é? E quando nós pomos Deus à prova, Ele nunca nos falha. Sim, sim. Não é? Ele está sempre presente e Ele... Vou-te perguntar uma coisa assim. Se eu devolver o dízimo, se calhar vou passar fome. Achas? Não, de maneira nenhuma. Mas muitas vezes as pessoas podem ter esta ideia, Podem não é? ter essa ideia, mas eu posso dizer, pela experiência que já vivi com tantas pessoas que foram fiéis na sua devolução do dízimo e que estavam, por vezes, em situações complicadas financeiramente, mas que nem por isso deixaram de devolver o seu dízimo, Deus não as abandonou. Deus nunca abandona um seu filho fiel. Mas já que me faz essa pergunta, eu sinto-me na obrigação também de dizer o seguinte: os dízimos que entram na igreja, não são, nem devem ser usados para o enriquecimento dos pastores. Nem de qualquer outro membro, não é? De maneira nenhuma, não é isso que Deus quer. Deus quer que sejam eles efetivamente usados para a causa do tesouro, para a casa do tesouro do Senhor. Exatamente. Para que a igreja possa expandir, sim, a fé de Jesus. Para que
haja meios de evangelização para que outros possam conhecer a verdade acerca de Cristo. É para isto que realmente o dízimo deve ser usado. É claro, com equidade, para aqueles que se dedicam a tempo inteiro e completamente à obra de Deus, à obra do Senhor, porque Paulo dizia, digno é o obreiro do seu salário. Mas atenção, Paulo não diz que este salário representa uma fortuna, uma exorbitância. De maneira nenhuma é isto que Deus deseja. Portanto, é muito bom que nós compreendamos que aqueles que realmente têm que manusear depois este dinheiro que pertence ao Senhor devem fazê-lo de uma forma honesta. E têm uma responsabilidade acrescida, não é? Porque não estão a mexer num dinheiro qualquer, eles estão a mexer naquilo que é propriedade do Senhor. É verdade. Portanto, deve ser aplicado e deve ser gerido conforme as indicações que o próprio Deus nos dá, não é? Para a sua causa, para a sua obra, para o desenvolvimento do seu trabalho. Não é? E fica outra pergunta, já agora no ar. Por acaso, estimado amigo, já descobriu por si mesmo as verdadeiras bênçãos espirituais pela devolução do dízimo? Quantas bênçãos espirituais nós podemos descobrir através da nossa honestidade e da nossa fidelidade para com Deus? O dízimo também é santo. Santo, sim. Não é? O dízimo é algo que foi posto de parte, e há bocado quando referias onde se deve aplicar esse dinheiro, onde se deve aplicar esse dízimo, dizíamos que era para o uso sagrado. Portanto, o dízimo é santo do Senhor. A palavra santo quer dizer separado para um determinado fim, para um determinado propósito designado por Deus. Não é? Portanto, ele não é propriedade de uma pessoa. Exatamente. Não é? Ele é propriedade de Deus. Ele é santo ao Senhor, não é? Não é a mesma coisa agora, não é a mesma coisa que as ofertas. A oferta que eu trago para Deus, estou a falar de oferta, a minha oferta que eu trago para Deus, essa vai evidenciar a minha gratidão para com Deus. Sim, sim. Já a questão do dízimo é diferente. Porque aí eu estou a dar, não estou a devolver. Exato. Não é? E é aqui, lá está, as palavras se cruzam. E tem que se fazer uma diferenciação entre estas duas coisas. Eu estou a dar, não é? quando eu estou a dar, eu estou a ofertar. Não é? É a minha oferta. Aí eu posso revelar realmente gratidão e generosidade. Quando eu estou a devolver, é alguma coisa que não é minha. Não é? Portanto, eu só estou a dar aquilo que é justo. Só estou a dar, não, estou a devolver aquilo que é justo ao Senhor. Não é? Portanto, nós não tornamos o dízimo santo. Deus o torna por designação o dízimo santo. Sim, não é? isto é fácil de perceber. Não é? Nós dizemos que durante a semana Deus reservou um dia, não é? Para que O sétimo dia, o sábado. O sábado, para que o pudéssemos adorar, estar mais com Ele, ter mais disponibilidade para o conhecer e para estar e nos relacionarmos. E esta será a nossa bênção espiritual, não é? O nosso digamos assim, o nosso oásis, não é? No meio do corre-corre da vida. E o dízimo é exatamente a mesma coisa, só que é a nível daquilo que é o ser humano, muitas vezes é muito mais difícil de abrir mão, que são as posses materiais, não é? Exatamente. Que é aquilo que realmente muitas vezes nos prende a este mundo e, como temos vindo a ver nestas lições, não é? Nos traz às vezes a tal
desonestidade. E fica bem aqui outra questão que eu colocaria, não é? Eu estou a trazer muitas questões para todos Ao aqueles... princípio disseste que eu é que estava a pôr muitas questões, mas pelos Não, vistos... mas eu estou a transportá-las para todos aqueles que têm a amabilidade de nos ver Mas é e muito de bom nos pormos ouvir, não é? questões. Muito bom. O que pode fazer para manter viva no seu coração e na sua mente a ideia de que o seu dízimo é santo. O seu dízimo é separado. Esta é uma questão que naturalmente nós devemos pensar nela. Mas, ó Jorge, diz-me uma coisa. No Novo Testamento não há nenhuma lei a dizer dá o dízimo. Pois não. Então, Esse não era um problema da Igreja no tempo de Cristo e do tempo dos apóstolos. Porque, como nós vamos perceber, até havia um exagero muito de grande ofertas, sim, e de dízimos. na sim. questão até dos dízimos, não é? Eles dizimavam tudo. Era também, não só na questão dos dízimos, por exemplo, na questão da guarda do sábado. Não é? Sim. Eles não podiam sequer andar um determinado... X número de um passos, X número de e- quilómetros, Exatamente. não é? No dia de sábado e outras coisas. Não, naquele tempo o povo cristão tinha consciência perfeita de que devia devolver ao Senhor o seu dízimo. Para que a palavra de Deus se espalhasse. Espalhasse. Não é? E a igreja era fiel. E a igreja era fiel. E a igreja era fiel. Essa não era uma questão do antigo. Mas já agora que me perguntas isso, eu pergunto-te também a ti. Qual era a Bíblia? Qual era o texto sagrado Que existia naquela época? Era o Velho Testamento. Era o Velho Testamento. Então este povo aprendeu a fidelidade a Deus através do de Velho quê? Testamento. Através do Velho Testamento. Exatamente. Não é verdade? Portanto, há quem realmente argumente desta forma. Não, o dízimo não, porque o dízimo está lá no Antigo Testamento. Então, mas se mas nós- quem é que disse que o Antigo Testamento Tinha não sido abolido. tinha sido abolido Não é? e não faz parte da Bíblia Sagrada que hoje nós usamos? Eu pergunto. Lá estamos outra vez na mesma coisa. Se A o Deus Bíblia- do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Exatamente. Não é? Se ele achava santo naquela altura, ele continua a achar santo e é importante, não é? E a Bíblia, para todas as pessoas, tem dois testamentos. O Antigo e o Novo. E um não vai abolir o outro. Porque se um abolisse o outro, então o outro deixaria de ter utilidade. Não, e se um abolisse o outro, então não era o mesmo Deus. Exatamente. Não é? Era diferente. Era um Deus exatamente. diferente, o Deus do Velho Testamento Exatamente. e o Deus do Novo. não é? Pronto, por isso eu penso que o Novo Testamento não dá tanta ênfase a esta questão do dízimo, Embora Jesus tenha contado e tenha. muitas parábolas sobre os Sim, mordomos, sim, não é? sim, sim. E tenha reafirmado que a honestidade e que, não é? E que a fidelidade é uma característica essencial à nossa vida. Jesus sempre pôs essa questão. Portanto, Não é? embora textualmente não esteja lá, tens que devolver os teus dízimos, nós sabemos, não é? Pelo exemplo de Cristo, pelas parábolas que ele contou. E porque o conhecemos desde o Velho Testamento, não é? E Jesus foi sempre contra e lutou sempre contra a hipocrisia. É verdade, sim. E sempre exaltou a honestidade e a fidelidade a Deus. Isso ninguém pode pôr em dúvida, não é? Aparece aqui agora mais duas palavras, não é? Aparecem verdade. mais duas. Aparece o reavivamento e aparece a reforma. Duas palavras que se combinam muito bem, não é? E uma leva à outra, E uma leva à outra. não é? Reavivamento A reforma aqui não é a reforma quando eu já estiver na idade de não trabalhar, não é? não é essa reforma de certeza. Não é, foi Mas não. é uma outra questão muito importante para a nossa vida espiritual. Agora, reavivamento, reavivar, de onde vem esta palavra? Ela aparece algumas vezes no Novo Testamento
e vem com um sentido que eu acho interessante. É como que o remexer nas brasas quando elas estão quase a apagar. Para atear o fogo Para novamente. atiçar Não é? o Para fogo atiçar outra vez. E esta é a necessidade. Ou seja, é para renovar. Não é? Renovar. Para renovar alguma coisa que estava a definhar. Exatamente. Não É é? isso que é isso que É é essa o a ideia que reavivamento. nos é Sim, transmitida sim. sobre o reavivamento. A reforma E o reavivamento, ao renovar aquilo que é leva-nos necessário, leva-nos à reforma. à reforma. Que é o quê? Que é o quê? É a prática, eu diria, de novos hábitos ou de hábitos que já estavam esquecidos e que precisam de ser redescobertos e postos em prática na nossa vida. E muitas vezes reorganizados. Reorganizados. Exige sim. uma reorganização da nossa vida. É isso que é importante. E se nós não fizermos se não pusermos em prática estas duas palavras na nossa vida, nós não estamos a ser honestos. De forma nenhuma. Não é? De forma Nós nenhuma. estamos a viver de aparência. Não é? Porque não estamos nem renovados em Cristo, nem temos práticas nem mudança naquilo que são os nossos E hábitos. deixa-me dizer-te que esta é uma experiência individual. É uma experiência de cada um de nós. Não é uma experiência global. Não, cada um de nós tem que pensar na sua necessidade de passar por esta experiência do reavivamento que o levará exatamente à reforma. E quando nós falamos nesta lição que estamos a falar sobre o dízimo e sobre os mordomos, e dizemos que o reavivamento e a reforma e o dízimo estão muito relacionados e muito próximos, não é? O dízimo é o quê? É uma dádiva, não é? Diz que é a dádiva do dízimo, ou a devolução do dízimo, nasce espontaneamente. Eu achei interessante porque diz que é automática, não é? Sim. E ser automática é uma coisa que nós estamos muito habituados no dia de hoje, não é? Nós gostamos de tudo Mas muito automático. voltando ainda à questão do reavivamento e da reforma, e creio que ainda estamos aí nesta questão, e gostavas a dizer que tem que ver exatamente com isso. Há uma experiência bíblica que é a experiência de Neemias, e que Neemias ele quer levar o povo a uma reforma. E quando o povo passou pela experiência do reavivamento e da reforma, o que é que o povo fez? Trouxe Abundância de dízimos e ofertas. à casa do Senhor. Exatamente. Não é? Bom, o nosso tempo está quase a acabar, não é? É Quase a importante acabar. percebermos que nós estamos numa aliança com Deus, não é? Uma aliança de De fidelidade. fidelidade. E o dízimo faz parte dessa aliança. E numa aliança são necessários alguns intervenientes e algumas coisas, não é? É necessário, nesta aliança que nós estabelecemos com Deus, é necessário Deus. Eu sou necessária, tu és necessário, cada um de nós é necessário. Existem condições nesta aliança, não é? E essas condições, Deus foi muito claro e colocou-as aqui para que as conhecêssemos. E depois existe uma coisa que se chama compromisso, não é? Que é aquilo que nos faz entender que se nós queremos uma vida cheia de bênçãos, nós também temos uma parte a cumprir. Sem dúvida. E nenhuma. essa parte é a fidelidade e a honestidade. Fidelidade. E eu terminaria exatamente com esta palavra. Fidelidade. Quando abrimos a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos uma mensagem preciosa de que Deus é fiel. Deus é sempre fiel. E Deus nos chama exatamente a participarmos de uma experiência de fidelidade para com Ele. Se assim o fizermos, então o Senhor dirá, ou o Senhor diz, e a promessa se cumpre, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós abundância de bênçãos. Deus permita que essa seja a minha experiência, E a tua minha experiência também, e a experiência de todos aqueles que nos acompanham. cada um dos nossos amigos. Voltaremos um dia destes, esteja atento, na próxima semana,
com mais palavras cruzadas. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Tirando do fundo do coração. Maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Com coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus.